Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, eu fiz uma representação de como que funciona a formação das imagens quando nós temos dois espelhos planos associados em 90 graus, tudo bem? Compreende-se que existe 90 graus ali no meio. Então, vamos supor que nós temos um objeto aqui, tá? São formadas 3 imagens, uma em cada espelho aqui, formada logo pelo prolongamento desses raios, né? E aqui a gente tem uma outra imagem que é formada pelo prolongamento dos raios, mas um pouquinho diferente. Porque primeiro você prolonga nesse espelho e essa daqui você prolonga nesse espelho, gerando uma imagem invertida. Então, se a gente analisa ali na relação do Homer, aquelas imagens não estão totalmente certas, né? Porque se a gente tivesse dois espelhos realmente que eles estivessem juntinhos, que isso aí fosse um espelho só, a gente teria a formação de uma imagem invertida aqui no meio. Contudo, perceba que aquela imagem tem um risquinho no meio, como se alguém tivesse aqui chegado e passado a faca. E aqui, ó, temos a imagem dele lá, ela é para cima e é cortada no meio. Por quê? Porque metade dessa imagem é formada pela parte de cima aqui desse objeto, tudo bem, por esse espelho, e a outra metade é formada por esse espelho. Então, considera que o objeto assim é em 3D, né? Então, essa metade desse lado aqui, por exemplo, vamos considerar aqui o meu dedo. Tudo bem? Essa parte aqui é formada por esse espelho e essa parte aqui é formada por esse espelho. Então, é metade, metade, por isso que tem um risquinho ali no meio, entende? Porque vem metade de cada espelho, não vem uma imagem formada realmente pelos espelhos. Vem metade de cada lado e essas imagens ali se juntam formando um corpo, no caso, mas na verdade são duas imagens diferentes. Então, isso aí já é motivo para a alternativa C estar certa, porque a alternativa C mostra o Homer ali inteirão, mas não pode. Se ele está inteiro, ele deveria estar invertido, tudo bem? Mas como ele está inteiro e também está de cabeça para cima, isso indica que é metade, metade, e daí metade da imagem foi formada aqui e metade da imagem foi formada aqui. No caso, são duas imagens que se juntam para fazer um corpo, tudo bem? E também eu teria algumas coisinhas a acrescentar ali na questão do Homer mostrado dessa forma aqui. Porque se ele está aqui para cima, né? Então, se ele estava segurando a rosquinha com essa mão, por exemplo, aqui nessa imagem aqui, ele teria que estar segurando a rosquinha com essa mão aqui também. Então, ele estaria representado de uma forma um pouquinho inversa, tá? Mas tudo bem, ali a representação a gente considera aquelas outras duas como certas, né? Apesar de que teria que ter dado uma diferençazinha ali. Mas a única alternativa que nos resta para assinalar é a alternativa A, que você encontraria nesse objeto aqui. Porque ela é a única que vai possuir o objeto aqui, né? Para cima, né? Tá para cima. O Homer aqui tá para cima também, formado inteiro, no caso, né? Porque não tem esse risquinho aqui no meio, indicando que existe uma separação entre esses dois espelhos. Aquele risquinho indica que tem um espacinho aqui no meio, tá? Então, só sobrou a alternativa A. Se a alternativa C fosse a certa, teria que ter aquele risquinho no meio. Perceba que ali na imagem, formada pelo espelho, tem um risquinho no meio, tá vendo? Por quê? Indicando essa separação aqui. Se não tivesse a separação, seria ponta-cabeça. Mas, como tá direito, teria que ter o risquinho no meio para ser a certa, tá bom? E também, como ele estava olhando para cá, a gente pode entender que a imagem que ele vai enxergar é aqui da frente, né? Que pelos olhinhos dele dava para ver que ele estava olhando para cá, mas isso é uma interpretação bem além da física, assim. É só um jeito de matar a questão. Mas se você olhar pela física mesmo, né, a única possibilidade é a A, porque as outras estão todas cortadas, não tem nem como ele enxergar duas imagens assim que não estão próximas uma da outra, porque pode ver que as 3 imagens estão muito bem separadas, né, a não ser que esse espelho seja muito pequeno, não tem como ele enxergar as 3 imagens ao mesmo tempo, ainda mais uma imagem cortada seguida da outra, já isso não acontece, então teria que ser uma imagem de cada vez, e a imagem C está errada porque ele deveria estar cortado no meio ali na imagem, ele está inteiro. Então só sobra a alternativa A mesmo.